Você já percebeu como algumas pessoas parecem atravessar as piores tempestades da vida com uma calma quase irritante? Enquanto você se desespera com pequenos contratempos, essas pessoas enfrentam problemas gigantescos, como se estivessem assistindo a um filme, onde elas já sabem o final feliz. E sabe o que é mais intrigante? Elas não são mais sortudas, mais ricas ou mais privilegiadas que você. Elas simplesmente dominam um segredo antigo que Neville Goddard ensinou há décadas e que a maioria das pessoas jamais compreenderá completamente. Deixe-me fazer uma pergunta direta. Quantas vezes hoje você já reagiu emocionalmente a algo externo? Quantas vezes você permitiu que uma mensagem não respondida, um comentário indelicado ou uma conta inesperada tirasse sua paz? Se você é como a maioria das pessoas, provavelmente perdeu a conta. E enquanto você vive essa montanha-russa emocional, há quem já tenha descoberto como se tornar completamente imperturbável diante do caos. Neville Goddard não era um guru motivacional comum. Ele era um místico que desvendou os mecanismos mais profundos da consciência humana e revelou algo revolucionário. Sua reação às circunstâncias externas não é automática. Você a programa. E quando você aprende a agir como se nada pudesse te incomodar, algo extraordinário acontece. Não é que os problemas desaparecem magicamente, mas sua realidade literal começa a se reorganizar ao redor da sua nova frequência vibracional. Antes de continuarmos, preciso que você faça algo por mim. Nos comentários abaixo, digite apenas uma palavra: imperturbável. Esse simples ato vai criar um compromisso psicológico com você mesmo de que está pronto para absorver este conhecimento profundamente. Além disso, me ajuda a entender quantas pessoas realmente estão prontas para essa transformação. Vá lá agora, pause o vídeo se necessário e escreva imperturbável nos comentários. O que você está prestes a descobrir não é teoria abstrata. São princípios práticos e testados que transformaram a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Se você aplicar, mesmo que uma fração do que vou compartilhar nos próximos minutos, sua vida nunca mais será a mesma. Sua capacidade de manifestar seus desejos, de manter paz interior e de moldar sua realidade vai se multiplicar exponencialmente. Então preste muita atenção, porque cada palavra importa. Vivemos em uma época de fragilidade emocional coletiva. A menor contrariedade se transforma em crise, a menor crítica em trauma, o menor obstáculo em prova de impossibilidade. As redes sociais amplificaram essa tendência ao criar uma cultura onde cada pessoa é simultaneamente vítima e juiz, onde reagir emocionalmente é considerado autenticidade e manter a compostura é visto como frieza ou falta de empatia. Neville Goddard, nascido em Barbados em 1905 e falecido em 1972, passou décadas estudando textos místicos, Bíblia, Cabalá e os segredos da manifestação consciente. Diferente de muitos professores de sua época, Neville não apenas teorizava, ele testava seus princípios rigorosamente em sua própria vida e ensinava seus alunos a fazerem o mesmo. Suas palestras lotavam auditórios em Nova York e Los Angeles, porque as pessoas viam resultados tangíveis. O conceito central que Neville ensinou pode ser resumido assim: você não reage ao mundo. Você cria o mundo através de suas reações internas. Cada emoção que você sente, cada pensamento que você nutre, cada estado de consciência que você habita, envia um sinal magnético ao campo quântico da realidade. E esse campo responde não ao que você deseja superficialmente, mas ao que você é internamente. Quando Neville falava sobre agir como se nada te incomodasse, ele não estava promovendo indiferença cruel ou escapismo. Ele estava revelando uma verdade profunda. A pessoa que consegue manter seu estado interno desejado, independentemente das circunstâncias externas, se torna um imã irresistível para essas mesmas circunstâncias
que deseja. É um paradoxo apenas para quem não entende como a consciência opera. A maioria das pessoas vive de fora para dentro. Elas acordam e checam o clima, as notícias, as mensagens no celular e permitem que esses fatores externos determinem como se sentirão o dia inteiro. Elas são como barcos sem leme, jogados de um lado para outro pelas ondas das circunstâncias. Neville ensinou o oposto radical: viver de dentro para fora, onde você primeiro escolhe seu estado interno e então permite que a realidade externa se ajuste. Ao longo deste vídeo, vou destrinchar os 7 pilares fundamentais desse ensinamento. Cada capítulo contém práticas específicas que você pode implementar imediatamente. Não subestime o poder dessas técnicas. Elas podem parecer simples demais, até ingênuas, mas sua simplicidade esconde uma profundidade que já transformou incontáveis vidas. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia sobre como a realidade funciona. Neville Goddard começava quase todas as suas palestras com uma declaração chocante: a consciência é a única realidade. Para a mente moderna e materialista, isso soa absurdo. Afinal, você pode tocar objetos físicos, ver outras pessoas, sentir dor quando bate o dedo. Como pode a consciência ser a única realidade se o mundo físico é tão obviamente concreto e sólido? A resposta está na compreensão de que toda a sua experiência do mundo físico acontece dentro da sua consciência. Você nunca tocou um objeto diretamente. O que você experimentou foi a interpretação neurológica do seu cérebro sobre sinais elétricos vindos dos seus dedos. Você nunca viu outra pessoa diretamente. Você viu fótons refletidos que foram interpretados pelo seu sistema visual e projetados na tela da sua consciência. Isso não é filosofia abstrata. A física quântica moderna confirma que o observador afeta o observado. Partículas subatômicas existem em estados de probabilidade até que uma consciência as observe, momento em que elas colapsam em uma realidade específica. Você não está assistindo passivamente a um filme chamado Sua Vida. Você está constantemente colapsando infinitas possibilidades em experiências específicas através do foco da sua consciência. Quando você entende isso profundamente, não apenas intelectualmente, mas visceralmente, algo extraordinário acontece. Você percebe que reclamar das circunstâncias é como um pintor reclamando da sua própria pintura. Toda experiência que você tem é, em última análise, uma projeção da sua consciência. Isso não significa que você conscientemente criou cada problema que enfrenta. Significa que sua consciência habitual, seus padrões de pensamento repetitivos, moldaram a argila da realidade nessa forma específica. A pessoa comum identifica-se com seu corpo, seus pensamentos e suas emoções. Quando algo ruim acontece, ela diz: isso está me acontecendo. Mas Neville ensinou uma perspectiva radicalmente diferente. Você não é o personagem na história. Você é o autor. O personagem experimenta altos e baixos, vitórias e derrotas. O autor sabe que tudo é criação sua e pode reescrever qualquer cena a qualquer momento. Agir como se nada te incomoda começa aqui, reconhecendo que toda experiência externa é um reflexo de estados internos. Quando alguém te trata mal, isso não está acontecendo para você. Está acontecendo através de você. Sua consciência orquestrou essa experiência de alguma forma, geralmente através de crenças subconscientes sobre não ser valorizado ou merecedor de respeito. Isso pode ser difícil de aceitar, inicialmente, porque implica responsabilidade total. É mais fácil culpar o mundo, outras pessoas, a economia, o governo, a sorte. Mas essa facilidade tem um preço altíssimo. Você entrega todo o seu poder criativo
a forças externas. Neville dizia que cada pessoa deve escolher se quer ser Deus da sua realidade ou vítima dela. Não há meio termo. Praticamente, isso significa começar a observar sua experiência como uma tela de cinema, quando algo desagradável aparece. Em vez de reagir emocionalmente de forma automática, você pausa e pergunta: que crença ou estado de consciência dentro de mim criou essa projeção externa? Essa simples pergunta desloca você do modo reativo para o modo criativo. Pense em um sonho. Enquanto você está sonhando, tudo parece absolutamente real. As pessoas, os lugares, as emoções são vivenciadas como genuínas. Mas quando você acorda, percebe que tudo foi criação da sua mente. Neville ensinou que o mesmo é verdade para o que chamamos de realidade desperta. É um sonho mais consistente e compartilhado, mas ainda assim, uma criação da consciência. Quando você internaliza que consciência é a única realidade, o conceito de ser incomodado por circunstâncias externas perde todo o significado. Como você pode ser incomodado por sua própria criação? Você pode escolher criar diferente. E essa escolha não acontece apenas uma vez. É uma prática momento a momento de lembrar quem você realmente é. Consciência criativa ilimitada, experimentando uma aventura humana temporária. Neville Goddard tinha uma frase que repetia constantemente: estado é tudo. Ele não estava falando sobre o estado da sua conta bancária ou do seu relacionamento. Ele estava falando sobre seu estado de consciência. Aquela qualidade interna de ser que você carrega independentemente do que está acontecendo ao seu redor. A maioria das pessoas confunde emoções temporárias com estados de consciência. Você pode estar feliz por alguns minutos porque comeu algo gostoso, ou triste porque recebeu uma má notícia. Essas são flutuações superficiais. Um estado de consciência é mais profundo. É a atmosfera interna persistente que define como você interpreta e cria sua experiência de vida. Imagine duas pessoas enfrentando a mesma situação. Perda de emprego. A primeira pessoa habita o estado de vítima das circunstâncias. Internamente, ela se sente impotente, injustiçada, com medo do futuro. Esse estado magnetiza mais experiências de impotência, injustiça e insegurança. A segunda pessoa habita o estado de criador abundante em transição. Ela vê a situação como uma oportunidade para algo melhor. Adivinhe quem rapidamente manifesta novas oportunidades? O conceito revolucionário de Neville é este: você não precisa mudar suas circunstâncias para mudar seu estado. Na verdade, é o oposto. Mude seu estado e suas circunstâncias inevitavelmente se reorganizarão para refletir essa mudança. Isso é contraintuitivo porque fomos condicionados a acreditar que nos sentiremos bem quando as coisas melhorarem. Neville ensinou que as coisas melhoram quando você se sente bem. Agir como se nada te incomoda é, essencialmente, a arte de manter um estado elevado independentemente da provocação externa. Quando algo ruim acontece, a pessoa comum permite que esse evento dite seu estado. Ela entra em ansiedade, raiva ou desespero. A pessoa que dominou os ensinamentos de Neville observa o evento, mas conscientemente escolhe permanecer em um estado de calma, confiança e certeza. Isso não é fingimento ou negação da realidade. É a compreensão profunda de que seu estado interno é mais real e mais poderoso que qualquer circunstância externa, temporária. Nebilícia, não pergunte como, pergunte quem. Não se pergunte como você vai resolver o problema. Pergunte quem você precisa ser internamente para que o problema já esteja resolvido. Então habite esse estado. A técnica prática aqui é simples, mas poderosa. Defina conscientemente o estado que você deseja habitar hoje. Pela manhã,
Antes de checar o celular ou pensar nos problemas pendentes, escolha um estado. Pode ser confiança inabalável, abundância tranquila, amor incondicional, criatividade fluindo. Escolha um e comprometa-se a retornar a esse estado sempre que perceber que se desviou. Durante o dia, você será testado. Situações vão surgir aparentemente designadas a te tirar do seu estado escolhido. Alguém vai te criticar. Um problema inesperado vai aparecer. Você vai receber uma notícia desanimadora. Esses são precisamente os momentos que definem se você é mestre da sua consciência ou escravo das circunstâncias. Neville contava a história de um estudante que queria se tornar um ator de sucesso. Em vez de se desesperar com cada rejeição em audições, ele começou a habitar o estado de ator de sucesso internamente. Ele caminhava, falava, pensava e sentia como um ator de sucesso se sentiria, não de forma arrogante, mas com a quieta confiança de quem já chegou. Em meses, as oportunidades começaram a surgir de formas que ele nunca poderia ter planejado conscientemente. O segredo está em entender que seu estado atual está constantemente transmitindo um sinal. As pessoas sentem esse sinal subconscientemente. Oportunidades ressoam com ele. Coincidências se alinham com ele. Quando você habita consistentemente o estado da sua realização desejada, o universo não tem escolha senão refletir esse estado de volta para você em forma de circunstâncias correspondentes. Agir como se nada te incomoda é simplesmente recusar-se a deixar seu estado ser sequestrado por ilusões temporárias. Neville Goddard tinha um mandamento central em seus ensinamentos: assuma o sentimento do desejo realizado. Essas 6 palavras contém todo o segredo da manifestação consciente. Mas como a maioria dos ensinamentos profundos, sua simplicidade esconde camadas de complexidade que precisam ser compreendidas e praticadas. A pessoa comum vive no sentimento da falta. Ela quer um relacionamento amoroso e vive no sentimento de solidão. Ela quer abundância financeira e vive no sentimento de escassez. Ela quer saúde e vive no sentimento de doença. E então ela se pergunta: por que suas orações nunca são respondidas? Por que a lei da atração não funciona para ela? A resposta é brutal, mas libertadora. O universo não responde aos seus desejos. Ele responde aos seus sentimentos. Mais especificamente, ele responde ao sentimento que você habita com mais frequência e intensidade. Se você passa 23 horas do dia sentindo falta e apenas 1 hora desejando e visualizando, adivinhe qual sinal você está transmitindo mais fortemente. Assuma o sentimento do desejo realizado. Significa algo muito específico. Não significa sentir desejo, esperança ou expectativa. Significa sentir a satisfação, a plenitude, a realização de já ter aquilo que você quer. É a diferença entre a sensação de esperar por comida quando você está faminto e a sensação de saciedade depois de uma refeição deliciosa. Aqui está onde agir. Como se nada te incomoda, se conecta profundamente com este princípio. Quando você está incomodado, preocupado ou ansioso sobre uma situação, você está assumindo o sentimento de que o problema persiste e não tem solução. Você está sentindo o fracasso antes que ele se manifeste, e assim, você o magnetiza para sua experiência. Neville ensinou uma técnica específica que ele chamava de Set State Akin to Sleep, estado similar ao sono. À noite, antes de dormir, quando você está naquele estado sonolento entre vigília e sono, você cria uma cena mental curta que implica a realização do seu desejo. Não uma cena de você querendo algo, mas uma cena de você já tendo recebido aquilo que deseja. Por exemplo, se você quer um novo emprego, não visualize a entrevista ou o processo. Visualize um amigo te cumprimentando
pela nova posição. Sinta o aperto de mão. Ouça as palavras de congratulações. Sinta a satisfação de já estar empregado. Repita essa cena várias vezes até dormir, saturando sua consciência com o sentimento da realização. O poder desta técnica está no estado hipnagógico. Nesse estado, sua mente crítica está adormecida e sua mente subconsciente está altamente sugestionável. As impressões que você planta nesse momento são gravadas profundamente. Neville dizia que uma impressão clara plantada antes de dormir vale mais que 1000 afirmações repetidas mecanicamente durante o dia. Durante o dia, toda vez que você começar a se preocupar com a situação, toda vez que o problema aparecer na sua mente, você conscientemente redireciona para o sentimento do desejo realizado. Você não nega que o problema existe na forma atual, mas recusa dar a ele poder emocional. Você diz internamente: isso é apenas a velha realidade desmoronando para dar lugar à nova. A prática de assumir o sentimento do desejo realizado é incompatível com ser incomodado pelas circunstâncias atuais. Se você realmente sente que seu desejo já está realizado internamente, como poderia ser perturbado pela aparência externa temporária? Essa é a essência de viver do fim. Outro conceito central de Neville. Você vive desde o ponto de chegada, não desde o ponto de partida. E dessa perspectiva elevada, o caminho se ilumina magicamente. Um dos ensinamentos mais extraordinários e controversos de Neville Goddard é a técnica da revisão. Ele afirmava que você não apenas pode mudar seu futuro através da sua consciência, mas também pode reescrever seu passado. Para a mente linear e materialista, isso parece impossível. O passado já aconteceu, certo? Como você poderia mudá-lo? Neville não estava sugerindo que você pode alterar fatos históricos literais. O que ele ensinou é que você pode mudar a impressão emocional e a interpretação de eventos passados. E ao fazer isso, você literalmente muda os efeitos que esses eventos têm no seu presente e futuro. Na consciência, passado e futuro são fluidos. Apenas o agora é real. Toda memória negativa que você carrega está ativamente criando sua realidade presente. Cada vez que você relembra uma traição, uma humilhação, um fracasso ou uma perda, você não está apenas relembrando. Você está recriando. Você está reforçando os padrões neurais que perpetuam essas experiências na sua vida atual. A técnica da revisão é engenhosamente simples. À noite, antes de dormir, você mentalmente revisa seu dia. Mas aqui está o truque. Quando você chega a momentos que não gostou, momentos onde reagiu mal, onde foi tratado de forma que não desejava, onde se sentiu mal, você pausa. Você não aceita esses momentos como estão. Você os reescreve. Digamos que, durante o dia, seu chefe te criticou injustamente na frente de colegas. Você se sentiu humilhado e raivoso. Essa experiência está agora impressa na sua consciência e começará a atrair mais experiências de desrespeito e humilhação. Durante a revisão noturna, você mentalmente volta àquela cena, mas a recria. Você imagina seu chefe te elogiando publicamente. Você sente a satisfação disso. Você aceita apenas essa versão revisada. Isso não é escapismo ou negação. É uma técnica psicológica poderosa, baseada na compreensão de que sua mente subconsciente não distingue entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Quando você revisa um evento, você está reprogramando a impressão que ele deixou em você. E como essas impressões são as sementes do seu futuro, você está literalmente mudando sua trajetória. A conexão com agir como se nada te incomoda é óbvia. Se você revisa consistentemente todas as experiências negativas do dia, transformando-as em experiências positivas antes de dormir, você nunca permite que impressões negativas se acumulem. Você se torna teflon emocional. Os eventos deslizam sobre você porque você se recusa a carregá-los consigo. Neville levava isso
ainda mais longe. Ele ensinava que você pode revisar não apenas o dia, mas toda a sua vida. Aquela infância traumática, revisite-a e reescreva menos-a como amorosa e segura. Aquele relacionamento que terminou mal, revisite-o e reescreva-o com encerramento saudável e crescimento mútuo. Isso não muda o que aconteceu no plano físico, mas muda o que vive em você. E isso é tudo que importa. Um estudante de Neville relatou usar a revisão para curar décadas de ressentimento com seu pai ausente. Toda noite, ele revivia memórias de infância, mas as recriava com um pai presente, amoroso e engajado. Após meses dessa prática, algo extraordinário aconteceu. Seu pai, com quem não falava há anos, entrou em contato genuinamente mudado, pedindo desculpas e buscando reconexão. A mudança interna criou uma mudança externa impossível de prever. A prática da revisão faz de você o editor-chefe da sua experiência de vida. Você não precisa carregar o peso de eventos negativos. Você não precisa ser definido por seus erros ou pelos erros dos outros. A cada noite, você pode limpar a lousa emocional e se recondicionar para sucesso, amor, saúde e paz. Essa é liberdade genuína. Essa é a imperturbabilidade que nasce não de ignorância, mas de domínio consciente. Neville Goddard repetidamente ensinava um princípio que ele chamava de viver no fim ou viver desde o fim. Esse conceito é tão simples que muitos o ignoram, e tão profundo que aqueles que o dominam transformam suas vidas completamente. Viver no fim significa ocupar mentalmente e emocionalmente o estado de ser que você terá quando o seu desejo já estiver manifestado. A maioria das pessoas vive desde o começo. Elas olham para onde estão agora, para os recursos limitados que têm, para os obstáculos à frente, e então decidem o que é possível. Elas vivem no problema, não na solução. Elas habitam o desejo, não a realização. E então passam anos lutando, esforçando-se, esperando que algum dia, se trabalharem duro o suficiente o chegar lá. Viver no fim inverte completamente essa abordagem. Você começa imaginando vividamente o fim desejado. Como você se sentiria se aquilo que deseja já fosse sua realidade? Como você caminharia, falaria, pensaria? Que decisões você tomaria? Como você trataria contratempos? Quando você identifica esse estado interno, você simplesmente o habita agora. Pense nisso como escalar uma montanha. A pessoa comum está na base, olhando para o topo, vendo apenas a neblina e as dificuldades do caminho. Ela está ansiosa, duvidosa, exausta, antes mesmo de começar. Viver no fim é teleportar-se mentalmente para o topo da montanha. De lá, você tem uma perspectiva completamente diferente. Você vê o caminho claramente. Você está calmo porque já chegou. Aqui está onde isso se conecta poderosamente com agir como se nada te incomoda. Quando você vive no fim, as turbulências do meio deixam de ter significado emocional. Você sabe que o resultado já está garantido, porque você já o ocupou conscientemente. Os obstáculos se tornam apenas detalhes técnicos que o universo está processando. Você está imperturbável, porque vê de uma perspectiva elevada. Neville usava o exemplo de Jesus na tempestade. Enquanto os discípulos entravam em pânico com as ondas ameaçadoras, Jesus dormia tranquilamente no barco. Quando o acordaram em desespero, ele simplesmente disse: "Silêncio para a tempestade", e ela se acalmou. Neville explicava que Jesus não estava controlando forças externas. Ele estava tão firmemente estabelecido no fim desejado, cegado a seguro, a que a realidade não teve escolha se não se conformar. Praticamente. Viver no fim significa tomar decisões hoje, desde a perspectiva de quem você será quando seu desejo estiver manifestado. Se você deseja abundância financeira, você não age como alguém pobre esperando ficar rico.
Você age como alguém abundante que está simplesmente esperando os números da conta refletirem sua realidade interna. Você é generoso, confiante, tranquilo sobre dinheiro. Isso não significa gastar irresponsavelmente ou negar suas circunstâncias atuais. Significa que seu estado interno não é ditado pelas suas circunstâncias. Você pode ter R$ 10 na conta e ainda assim ocupar o estado de consciência de um milionário. Quando você faz isso consistentemente, oportunidades, ideias e coincidências começam a aparecer que preenchem a lacuna entre onde você está e onde você já está, conscientemente. Neville disse: não vá para o fim desejado. Vá do fim desejado. Isso é sutil, mas crítico. Ir para o fim significa ainda ver-se separado dele. Ir do fim significa já ter assumido que está lá. Você não está viajando em direção ao sucesso. Você é o sucesso olhando de volta para a jornada, com uma risada afetuosa sobre como você duvidou. A prática diária aqui é simples. Várias vezes ao dia, pare e pergunte: como eu estaria me sentindo agora se meu desejo já fosse realizado? Não teorize. Sinta genuinamente. Deixe aquele sentimento preencher você completamente por pelo menos 15 segundos. Faça isso religiosamente e assista a sua vida se reorganizar de formas que desafiam lógica. Viver no fim não é preparação para a imperturbabilidade. É a própria imperturbabilidade em ação. Um dos ensinamentos mais desafiadores e transformadores de Neville Goddard é sobre o silêncio interior. Ele observou que a pessoa comum vive em constante tagarelice mental. Há um diálogo interno incessante, comentando sobre tudo, julgando, planejando, preocupando-se, relembrando. Essa conversa mental não é você. É o ego criando uma cortina de fumaça que obscurece sua verdadeira natureza. Neville ensinava que a maioria das pessoas nunca experimenta quem realmente são porque nunca param de falar consigo mesmas por tempo suficiente. Há um nível mais profundo de consciência abaixo dos pensamentos, abaixo das emoções, abaixo da personalidade. É aquela presença silenciosa que está ciente dos pensamentos. Mas não é os pensamentos. Quando você aprende a acessar esse silêncio, você toca seu verdadeiro poder criativo. A conexão entre silêncio interior e não ser incomodado é profunda. Toda vez que você é incomodado, é porque seus pensamentos estão te contando uma história sobre o que algo significa. Alguém te ignorou? Alguém te ignorou? Seus pensamentos imediatamente criam uma narrativa de rejeição. Você recebeu uma conta inesperada? Seus pensamentos constroem um cenário catastrófico de ruína financeira. Mas esses são apenas pensamentos. Não são realidade. Quando você acessa o silêncio interior, você percebe que pode observar um evento sem imediatamente envolvê-lo em narrativa mental. Você pode ver que seus pensamentos sobre uma situação causam mais sofrimento que a situação em si. Neville dizia que a maioria das pessoas sofre não pela vida, mas pela história que contam sobre a vida. A prática do silêncio interior não é meditação tradicional, embora tenha semelhanças. Não é esvaziar a mente completamente, o que é praticamente impossível para iniciantes. É aprender a não ser dominado pelos pensamentos. É criar espaço entre você e sua mente pensante, reconhecendo que você é a consciência que observa os pensamentos, não os próprios pensamentos. Aqui está um exercício poderoso que Neville recomendava. Durante o dia, várias vezes, pare completamente o que está fazendo e simplesmente observe. Observe seus pensamentos como nuvens passando no céu. Ene os rule. Não os siga, não os resista. Apenas observe. Ao fazer isso, você percebe que há um você que existe independente do fluxo mental. Esse é o verdadeiro você, a consciência pura. Quanto mais você pratica acessar esse silêncio, mais você percebe que ser incomodado
é uma escolha, não uma escolha consciente que você faz deliberadamente, mas uma escolha habitual de identificar-se com a narrativa mental, em vez de permanecer como consciência observadora. Quando algo ruim acontece e você permanece em silêncio interior, o evento ocorre, mas não te toca profundamente. É como assistir um filme dramático. Você vê, mas não é engolido por ele. Neville explicava que Jesus, quando perguntado por Pilatos se ele não ia se defender das acusações, permaneceu em silêncio. Esse silêncio não era passividade ou resignação. Era poder absoluto. Era recusa de alimentar com energia mental uma ilusão. Quando você para de argumentar mentalmente com a realidade, quando você para de resistir ao que é, você acessa um poder transformador que a resistência sempre bloqueia. Há um paradoxo aqui, que precisa ser compreendido. O silêncio interior não significa que você nunca age ou nunca pensa. Significa que suas ações e pensamentos vêm de um lugar de clareza e poder, não de reação compulsiva. A pessoa ruidosa mentalmente age por desespero e medo. A pessoa silenciosa interiormente age por inspiração e certeza. Os resultados são completamente diferentes. Comece praticando pequenos momentos de silêncio. Quando você sentir raiva surgindo, em vez de imediatamente vocalizar ou ruminar, pause, entre no silêncio por apenas 10 segundos. Observe a raiva como uma onda de energia passando através de você. Você perceberá que ela perde poder quando não alimentada com pensamento. Com prática, esse silêncio se torna seu estado natural. E de lá, nada pode genuinamente te incomodar, porque não há mais ninguém lá para ser incomodado. O último, e talvez mais importante ensinamento de Neville Goddard sobre agir como se nada te incomodasse, é sobre persistência. Você pode entender todos os princípios perfeitamente, ter momentos de clareza profunda, experimentar vislumbres de imperturbabilidade. Mas se não persistir no estado desejado, nada muda permanentemente. A persistência é onde a maioria falha e onde os verdadeiros mestres se distinguem. Neville observava que a maioria das pessoas começa bem. Elas decidem habitar um estado elevado, praticam por alguns dias, sentem-se bem, então algo desafiador acontece. E elas imediatamente revertem para velhos padrões. Elas deixam as circunstâncias ditarem seu estado interno. E então se perguntam por que os ensinamentos não funcionam, mas os ensinamentos sempre funcionam. É a aplicação inconsistente que falha. Persistir no estado significa manter seu estado interno desejado, mesmo quando, e especialmente quando a realidade externa parece contradizá-lo completamente. É quando seu banco te liga com problemas, quando seu parceiro te decepciona, quando sua saúde vacila, quando tudo parece estar desmoronando, que sua verdadeira disciplina é testada. Essas são, precisamente, as situações onde você prova para si mesmo quem está no comando. Aqui está o que a maioria não entende. A realidade externa sempre será a última coisa a mudar. Primeiro muda sua consciência. Depois seus pensamentos e sentimentos se alinham. Depois, suas ações se ajustam. E finalmente, às vezes com um atraso que testa sua fé, a realidade externa se reorganiza. Se você desiste na fase de atraso, você desperdiçou todo o trabalho interno que já havia feito. Neville usava a analogia de plantar sementes. Você planta uma semente, então espera. Você não desistiu depois de 2 dias, porque a árvore não apareceu. Você confia no processo natural de crescimento invisível acontecendo sob a terra. Da mesma forma, quando você planta uma nova impressão na sua consciência, através de persistir no estado, há um período de gestação invisível antes da manifestação física. A técnica prática aqui é o que Neville chamava de dieta mental. Assim como você pode fazer uma dieta física, onde monitora tudo que come, você faz uma dieta mental, onde monitora rigorosamente cada pensamento e sentimento. Toda vez que você pega a si mesmo saindo do estado desejado, você gentilmente, mas firmemente,
se redireciona de volta, sem julgamento, sem culpa, apenas correção de curso consistente. Isso requer vigilância. A mente inconsciente está condicionada por décadas de padrões. Ela quer retornar ao familiar, mesmo que o familiar seja sofrimento. Sua tarefa é interromper esses padrões automáticos repetidamente, até que novos padrões se estabeleçam. Neville dizia que isso normalmente leva entre 21 e 40 dias de prática consistente para criar um novo padrão neurológico permanente. Durante esse período, você será testado. Eventos acontecerão que parecem projetados especificamente para te fazer duvidar, desistir, voltar ao velho estado. Neville explicava que essas não são coincidências cruéis. São a realidade antiga resistindo à mudança. São as últimas contrações antes do nascimento da nova realidade. Se você persistir através desses testes, você sempre vence. Um estudante de Neville relatou ter passado 6 meses persistindo no estado de casamento feliz, enquanto seu casamento real estava em total caos. Todo dia era uma batalha para não reagir ao drama externo, para manter o sentimento interno de harmonia e amor. Sua esposa estava pronta para divorciar, mas ele persistiu. No 7º mês, algo mudou. Conversas aconteceram, curas profundas ocorreram, e o casamento se transformou em algo melhor do que ele havia imaginado. A imperturbabilidade que estamos discutindo não é um traço de personalidade com que você nasce. É uma habilidade que você desenvolve através de prática disciplinada. Cada vez que você escolhe não ser incomodado, você fortalece esse músculo. Cada vez que você retorna ao seu estado escolhido, após ser temporariamente derrubado, você se torna mais resiliente. Com o tempo, você se torna tão estabelecido no seu estado interno, elevado, que literalmente nada externo pode te derrubar, por mais que alguns segundos. Esse é o domínio que Neville prometia para todos dispostos a persistir. Chegamos ao fim desta jornada pelos ensinamentos profundos de Neville Goddard sobre como agir como se nada te incomodasse. Mas esse fim é realmente um começo. Tudo que você ouviu aqui não vale nada, a menos que seja aplicado. Conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. Neville não estava interessado em criar estudiosos. Ele estava interessado em criar criadores conscientes que transformassem suas vidas e, por extensão, o mundo. Os 7 pilares que exploramos menos consciência como única realidade, o poder do estado, assumir o sentimento do desejo realizado, a técnica da revisão, viver no fim, cultivar silêncio interior e persistir disciplinadamente, não são 7 coisas separadas. São facetas diferentes de uma única verdade fundamental. Você é o operador da sua realidade, não a vítima dela. Quando você internaliza isso tão profundamente que se torna sua maneira automática de ser, você se torna verdadeiramente imperturbável, porque entende que está sempre criando, sempre moldando, sempre no controle, mesmo quando parece não estar. Meu convite final para você é este: escolha um ensinamento deste vídeo, apenas um, e comprometa-se à prática religiosamente pelos próximos 30 dias. Não tente fazer tudo de uma vez. Mestria vem de profundidade, não de amplitude. Talvez você escolha praticar a revisão toda noite, ou talvez decida persistir em um estado específico, independentemente das circunstâncias. Ou talvez comprometa-se a momentos diários de silêncio interior. Escolha um, domínio, e então você terá a chave para todos os outros. E quando você começar a ver os resultados, quando sua vida começar a se transformar de formas que parecem mágicas, mas são apenas o funcionamento natural da consciência criativa, volte aqui e compartilhe nos comentários. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para dar o próximo passo. Deixe sua curtida se este conteúdo ressoou com você. Inscreva-se no canal
mentalidade positiva. Eu sou para mais ensinamentos transformadores. E lembre-se, você não está buscando se tornar imperturbável. Você está apenas removendo as camadas de condicionamento que esconderam o fato de que você sempre foi. Até o próximo vídeo e que você caminhe em poder consciente.